Evelyn achou que estava bem. Esse era o detalhe que ia ficar. Não a traição em si, não o acordo, não o nome dela aparecendo num documento que ela nunca havia assinado. Era isso, a certeza de que estava bem, que eles estavam bem, que a noite de quinta-feira havia sido daquelas noites que você tem quando está casada com alguém há 2 anos e ainda quer estar. Ela tinha 27 anos. Gabriel tinha 29. Trabalhavam no mesmo andar do Meridian Capital, ela na mesa da análise de risco, ele na diretoria de operações estruturadas. Haviam se conhecido num fechamento de fundo que durou até às 2 da manhã e que todo mundo no escritório ainda chamava de a noite do fundo laranjeira, porque havia sido o único negócio da história da empresa que havia dado certo exatamente porque havia dado errado primeiro. Evelyn havia visto o erro antes de todo mundo. Gabriel havia sido o único que havia ouvido quando ela apontou. A partir daí, foram inevitáveis. Casaram 1 ano e meio depois. Sem festa grande. Um cartório, 2 testemunhas, um jantar com os pais de cada um. Porque os dois eram do tipo que achava que o que importava acontecia nos dias normais, não nas cerimônias. Tinham acreditado nisso. Se você está acompanhando essa história, deixa o like agora e comenta de qual cidade você está assistindo. A gente lê tudo. Sua interação é muito importante para ajudar o canal a continuar crescendo. Bora para a história agora. A quinta-feira havia começado com ele chegando antes. Evelyn havia entrado no apartamento às 7h20 e encontrado o paletó de Gabriel no cabide da entrada. O cinza escuro que ele usava nas reuniões de diretoria e o cheiro de comida que não era delivery. Parou no corredor por 1 segundo. Ele cozinhava raramente. Quando cozinhava, era sinal de alguma coisa. Não necessariamente boa, mas sempre deliberada. Foi até a cozinha. Ele estava de costas para ela, de camisa com as mangas dobradas até o cotovelo, mexendo numa frigideira com a atenção que ele colocava em coisas quando decidia que aquela coisa merecia atenção de verdade. Havia uma garrafa de vinho aberta na bancada, as 2 taças já tiradas do armário. Você chegou cedo. A voz dela saiu mais baixa do que pretendia. Saí mais cedo. Ele virou. Havia no rosto dele aquela expressão. Não o executivo, não o homem que passava o dia inteiro avaliando risco e retorno. Era o Gabriel que aparecia quando o escritório saía de cena. Mais quieto, mais real. Por quê? Ele ficou com aquilo por 1 segundo. Porque queria chegar antes de você. Evelyn colocou a bolsa na cadeira. Ficou na entrada da cozinha, olhando para ele com aquele jeito que ela tinha quando estava tentando ler alguma coisa que ele ainda não havia dito. Aconteceu alguma coisa? Não. A voz direta. Quis fazer isso. Ela ficou com a resposta. Havia aprendido em 2 anos de casamento e 3 de convivência no mesmo escritório a diferença entre o Gabriel que estava presente e o Gabriel que estava presente mas com a cabeça em outro lugar. A diferença era sutil. 1 milímetro de distância no olhar, uma leveza a menos no ombro, uma respiração que não desacelerava de verdade, mesmo quando o corpo havia parado. Naquela noite, ele estava presente. Ela não soube que era despedida. Jantaram na mesa de verdade. O que não acontecia sempre, porque a rotina deles tinha o ritmo de 2 profissionais que trabalham demais e chegam em casa no modo de descompressão, não no modo de cerimônia. Massa com molho que ele havia feito do zero, o vinho que ela preferia, a janela do apartamento aberta com a cidade lá embaixo e o frio de julho entrando devagar. A conversa foi sobre o projeto dela. Uma análise de exposição cambial que ela havia entregado na quarta e que o sócio-diretor havia elogiado na reunião da manhã. A primeira vez que o sócio-diretor elogiava alguma coisa dela em reunião depois de 18 meses de trabalho. Ele disse assim: Bastos, isso aqui é o tipo de análise que a gente deveria ter tido no Laranjeira. Ela pegou a taça, que é irônico. Porque no Laranjeira eu apontei exatamente o mesmo tipo de problema e ninguém ouviu. Eu ouvi. A voz de Gabriel. Você ouviu. Ela ficou com ele.
Todo mundo olhou para mim como se eu tivesse errada e você foi o único que parou e disse, espera. Ele ficou com aquilo. O olhar nela com aquela qualidade específica que ela havia aprendido a reconhecer como o modo dele de prestar atenção de verdade. Não a atenção de executivo que está avaliando, a atenção de homem que está presente. Você nunca estava errada. A voz mais baixa. Você estava certa antes de todo mundo estar pronto para ouvir. Evelyn ficou quieta por um segundo. Isso é o maior problema, sabe? Ela colocou a taça na mesa. Estar certa antes da hora não conta. Conta quando alguém decide que você está certa. Ele foi pegar a garrafa. Serviu sem perguntar. O gesto que existia depois de 2 anos. O conhecimento de 2 adultos que sabem o que o outro quer antes de ser pedido. A mão dele ficou na mesa perto da mão dela quando colocou a garrafa de volta. Não era acidente. Ela virou a mão. Os dedos se encontraram no centro da mesa, com aquela naturalidade que construção de tempo deixa nos gestos. Nada precisou ser anunciado, nada precisou ser pedido. Gabriel. Sim. Você está bem? Ele ficou com a pergunta. O olhar desceu para as mãos deles e depois voltou para o rosto dela com aquela expressão que ela ainda estava aprendendo a ler. Havia camadas nele que ela havia mapeado e camadas que ainda apareciam de surpresa, mesmo depois de 3 anos. Estou. A voz firme. Depois, mais baixo. Queria que essa noite fosse boa. Está sendo boa. Eu sei. Os olhos nela. Queria ter certeza. Havia naquela frase, pequena, sem elaboração, alguma coisa que ela sentiu sem conseguir nomear. Uma qualidade de despedida que não era despedida. Uma intenção que estava presente sem estar declarada. Ela não entendeu ainda. Depois do jantar, foram para a sala. Ela encostou nele no sofá. O ombro no ombro dele. A posição que havia virado o jeito deles de estar juntos quando não havia mais nada que precisava ser dito. Ele com o braço em volta dela, a televisão desligada, porque nenhum dos dois havia ligado e nenhum dos dois havia sentido falta. A cidade lá fora. O apartamento quieto. Havia ali, naquele sofá, naquela quinta à noite, a versão deles que funcionava. A que ela havia escolhido 2 anos atrás e que ainda existia, com uma consistência que às vezes a pegava de surpresa. Como se toda vez que ela verificava a coisa, ainda estava lá, e isso fosse uma novidade. A mão dele foi para o cabelo dela, o gesto lento, sem anunciar, o que existia desde o começo e que ela havia aprendido a receber com os olhos fechados, porque era o gesto que mais parecia a ele. Evelyn. Obrigado por hoje. Ela abriu os olhos, virou o rosto para olhar para ele. Você que fez o jantar. Não é pelo jantar. A voz mais quieta ainda, os olhos nela com aquela atenção que não era a do escritório. Ela ficou olhando para ele por um segundo. Depois a mão dela foi até o rosto dele. O toque no maxilar, o gesto de quem está verificando se o que está vendo é real. Ele fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia algo ali que ela não havia visto com aquela nitidez antes. O que veio depois era deles, a intimidade de 2 anos, o conhecimento de 2 adultos que sabem o que o outro precisa antes de ser pedido. Havia naquilo tudo que o escritório apagava. Ele sem a armadura de executivo, ela sem a contenção de profissional que trabalha no mesmo andar que o marido e precisa medir cada gesto em ambiente compartilhado. Só os 2. Do jeito que funcionava quando eram só os 2. Dormiram tarde. Ela havia ficado acordada depois. A respiração dele regular ao lado dela. O apartamento no silêncio bom de noite de semana. Havia pensado no elogio do sócio-diretor, no projeto, nos próximos 6 meses, que pareciam pela primeira vez em muito tempo ter uma forma clara. Havia pensado que estavam bem. Na manhã seguinte, o celular dela vibrou às 8h42 com uma mensagem da Renata, colega de mesa. A pessoa que sabia de tudo o que acontecia no Meridian antes de acontecer. Não por fofoca, mas porque prestava atenção em coisas que todo mundo deixava de notar. Vi seu nome num documento da reunião de ontem à tarde.
Precisamos conversar antes de você entrar. Evelyn leu 2 vezes. Olhou para o lado da cama de Gabriel. Já estava vazio. Ele havia saído mais cedo, o que acontecia às vezes, o que ela não havia achado estranho quando acordou sozinha 40 minutos antes. Ficou parada com o celular na mão. Que documento? A resposta da Renata levou 30 segundos. O acordo com o grupo Hartmann. Evelyn, seu nome está na cláusula de não competição como... Você precisa ver isso pessoalmente. Não consigo explicar por mensagem. O apartamento estava silencioso. A cidade lá fora começando o dia da forma que a cidade começa o dia. Sem saber, sem parar, sem dar a menor importância para o que estava acontecendo naquele apartamento específico, naquela mulher específica, parada na beira da cama com o celular e a mensagem, e a certeza lenta e brutal de que a última noite boa já tinha acontecido, e ela não havia sabido que era a última. Pesquisas sobre ruptura de confiança em relacionamentos mostram que o dano mais difícil de processar não é a traição declarada. É a traição que acontece enquanto tudo parecia normal. Quando o outro estava presente, estava gentil, estava fazendo o jantar e segurando a sua mão. Porque aí você não consegue ancorar a dor num momento de frieza ou distância. Você ancora numa quinta-feira boa, e quinta-feira boa nunca mais vai ser só boa. Evelyn não ligou para ele. Esse foi o detalhe que Gabriel ia carregar por semanas, que ela havia tido tempo de ligar. Havia tido motivo de ligar. Havia tido tudo que justificava uma ligação furiosa, ou uma mensagem cortante, ou qualquer coisa que ele pudesse ter respondido. E não havia feito nada disso. Havia ido ao escritório. Havia lido o documento com a Renata ao lado, na sala de reunião pequena do 12º andar, com a porta fechada e o ar-condicionado ligado no frio que ninguém havia ajustado desde o inverno passado. Havia lido 2 vezes. Havia ficado parada com as páginas na mão por um tempo, que a Renata depois descreveu como longo demais para quem estava respirando normal. A cláusula estava na página 8, seção 4. 3. Restrições operacionais e pessoais do corpo diretivo. A linguagem era a linguagem de acordo corporativo, fria, técnica, construída para dizer o máximo com o mínimo de responsabilidade visível. Mas o que dizia era simples. Como condição para a integração operacional entre o Meridian Capital e o grupo Hartmann, ficava estabelecido que cônjuges e dependentes diretos de membros do corpo diretivo envolvidos na operação deveriam ser realocados ou desligados de funções que apresentassem conflito de interesse real ou potencial com as estruturas do grupo adquirente. Cônjuge de Gabriel Nardoni, diretor de operações estruturadas, Evelyn Nogueira Nardoni, analista sênior de risco. O nome dela: impresso, com cargo e sobrenome. Ela havia colocado o documento na mesa com cuidado. Não jogado, não amassado. Com cuidado, porque era o tipo de pessoa que fazia as coisas com cuidado, mesmo quando tudo dentro estava indo numa direção completamente diferente. Evelyn. A voz da Renata. Eu sei. A voz dela saiu no lugar. Controlada, direta. Ele sabia disso ontem. Não era pergunta. A Renata ficou quieta. A reunião foi quinta à tarde. Evelyn ficou olhando para a parede. Ele chegou em casa antes de mim. Fez jantar, abriu vinho. Uma pausa curta. Ele sabia. Havia na frase, dita com a mesma voz calma de sempre, sem volume adicional, sem o tremor que existia, mas que ela havia guardado para depois. O peso específico de uma traição que não tinha violência visível. Não havia gritos. Não havia cena. Havia uma quinta-feira boa e um documento na página 8 e o espaço entre os dois que era o tamanho real do que havia acontecido. O que você vai fazer? A Renata, baixo. Evelyn pegou o documento, dobrou com precisão, colocou na bolsa. Vou trabalhar. Levantou. Tenho análise para entregar até meio-dia. A Renata ficou olhando para ela. Evelyn, Renata. A voz firme, sem crueldade.
Se eu parar agora, não consigo não parar. Saiu da sala. Trabalhou até às 5h30 com a precisão de sempre, cada número no lugar, cada projeção verificada 2 vezes, a análise entregue às 11h48. Respondeu e-mail. Participou de uma call de 15 minutos sobre um fundo secundário. Tomou café na copa sem olhar para o andar de cima, onde ficava a diretoria de operações estruturadas. Não olhou para o andar de cima uma vez. Às 5h30 fechou o computador. Pegou a bolsa. Disse boa noite para a Renata, com o tom normal de boa noite de sexta-feira. Saiu pelo elevador social, não pela escada onde havia mais chance de cruzar com alguém do andar de cima. Foi para casa. Tinha 1h40 antes de Gabriel terminar o dia. Evelyn conhecia o horário de ele melhor do que ele mesmo. Havia 2 anos aprendendo os padrões, os atrasos, as reuniões que se estendiam e as que terminavam antes. Sexta com fechamento de operação grande. Ele ficava até pelo menos 7. Provavelmente 7h30. Ela tinha tempo. Abriu o guarda-roupa. Pegou a mala grande que ficava no alto, a que eles haviam usado na viagem para Lisboa 2 anos atrás, ainda com a tag do aeroporto presa no zíper. Ficou olhando para a tag por 1 segundo. Depois começou a dobrar roupas. Não levou tudo. Não era raiva que empacota tudo. Era clareza que leva o suficiente para 1 semana, 2, o tempo necessário para descobrir o que vem depois. O suficiente para não ser impulso. O suficiente para ser decisão. Dobrou cada peça com o cuidado de sempre. Organizou por categoria. O hábito que ele havia zoado no começo do relacionamento, quando havia aberto a mala dela numa viagem e encontrado tudo separado por tipo de roupa e havia dito que era o jeito mais metódico de fazer algo que não precisava de método. Ela havia dito que método evitava arrependimento. Havia acreditado nisso. Pegou os itens do banheiro. O hidratante, a escova, os produtos. Não todos, os essenciais. Deixou o perfume. Não por esquecimento. Havia ficado parada na frente do frasco por um momento. E havia decidido deixar porque levá-lo parecia um gesto dramático e ela não estava se sentindo dramática. Estava se sentindo cansada. O tipo de cansaço que não é de trabalho. Fechou a mala. Colocou na entrada. Voltou para o quarto. Ficou em pé na frente da penteadeira por um momento com a mão na aliança. O aro simples que haviam escolhido juntos numa joalheria pequena perto do cartório, porque os dois haviam entrado por acaso e os dois haviam gostado do mesmo aro sem combinar. Havia achado sinal naquilo na época. Tirou a aliança. Ficou com ela na palma da mão por 1 segundo. O peso pequeno, o metal aquecido pela temperatura do próprio corpo, 2 anos de presença acumulada num círculo de ouro que cabia inteiro entre os dedos. Colocou na penteadeira, do lado do frasco de perfume que havia decidido deixar. Foi até a cozinha. Pegou um papel. O bloco que ficava na gaveta para a lista de compras, o mais comum que havia no apartamento. Escreveu 3 linhas com a letra que era dela. Sem rasura, sem rascunho. Eu vi o documento. Não quero conversa agora. Preciso de tempo para entender o que você escolheu. Não me ligue ainda. Deixou na bancada, do lado das taças que ainda estavam no escorredor do jantar de quinta. Pegou a mala, chamou o elevador. Desceu. Gabriel chegou às 7h22. Havia saído mais cedo do que o previsto. A reunião de fechamento havia terminado em 40 minutos, porque o sócio-diretor havia encurtado a pauta e ele havia ficado no escritório por mais meia hora fingindo revisar números que já sabia de cor. Havia ficado porque havia uma parte de ele que não queria chegar em casa ainda, que precisava de mais tempo entre o que havia assinado e o momento de olhar para ela. Colocou a chave na fechadura. Abriu. O apartamento estava iluminado. Ela havia deixado a luz da sala acesa. O hábito dos 2 anos. Ele entrou com aquela familiaridade de quem chega num lugar que é lar e que o corpo reconhece antes da cabeça. Parou. Havia algo diferente que ele sentiu antes de identificar. O apartamento tinha os mesmos móveis, a mesma luz, o mesmo cheiro.
Mas havia uma qualidade no silêncio que era diferente do silêncio normal de apartamento vazio. Era o silêncio de espaço que estava esperando que alguém percebesse alguma coisa. Foi até o quarto. O guarda-roupa dela estava com a porta entreaberta. Ele abriu. Ficou parado olhando por um segundo. As araras com as lacunas, os cabides vazios no meio das roupas que ficaram, os espaços que não eram espaços antes. Foi ao banheiro, a borda da pia com os espaços onde os frascos dela ficavam. Voltou para o quarto. A penteadeira. A aliança estava no centro, sobre a madeira, exatamente onde o frasco de perfume dela normalmente ficava. O perfume ainda estava lá. A aliança também. As duas coisas juntas no mesmo espaço, com uma disposição que não era acidente. Era linguagem. Era ela dizendo o que havia decidido não dizer em voz alta. Gabriel ficou completamente parado na frente da penteadeira. Havia esperado raiva. Havia esperado a conversa difícil. O confronto que ele havia passado o dia inteiro ensaiando resposta. As justificativas que soavam razoáveis na cabeça e que ele sabia no fundo com a clareza de quem conhece a própria desonestidade que não eram justificativas. Eram explicações para uma decisão que havia tomado sem incluir ela. Não havia esperado silêncio. Não havia esperado a aliança no centro da penteadeira e o apartamento iluminado, e a mala que havia sumido sem barulho, sem cena, sem nada que ele pudesse ter respondido ou interrompido ou tentado consertar antes de ficar grande demais. Foi até a cozinha. O papel estava na bancada. 3 linhas. A letra dela. Pequena, inclinada levemente para a direita, o jeito que ela escrevia quando estava concentrada. Leu uma vez. Não me ligue ainda. Ficou com aquilo. Havia uma versão do que estava sentindo que era culpa, e era, em parte, culpa. Havia outra parte que era algo diferente. Era o reconhecimento lento e custoso de que havia calculado risco e retorno no lugar errado. Havia feito o que fazia o dia inteiro no trabalho. Avaliado a exposição, projetado ganho, minimizado variável. E havia aplicado esse cálculo num lugar onde cálculo não deveria existir. Havia tratado o casamento como operação, e ela havia lido o documento na página 8, e havia dobrado as roupas com o cuidado de sempre, e havia deixado a aliança no centro da penteadeira sem uma palavra a mais do que o necessário, porque era exatamente o tipo de pessoa que fazia isso, que não desperdiçava gesto, que não performava dor, que quando decidia alguma coisa, decidia com a mesma clareza que havia aplicado em 2 anos de análise de risco no Meridian. Ele havia apostado que ela ficaria. Havia apostado errado. Gabriel sentou na bancada da cozinha com o papel na mão, e o apartamento silencioso ao redor e a certeza crescendo devagar, do tipo que não chega de uma vez, que vai chegando em ondas, cada onda um pouco maior que a anterior, de que havia feito a coisa mais cara da vida, com a competência de quem está acostumado a fazer coisas caras parecerem razoáveis. E que Evelyn Nogueira havia sido analista de risco tempo suficiente para saber exatamente o tamanho do que havia sido colocado em risco. Pesquisadores em comportamento conjugal descrevem uma distinção importante entre o parceiro que age com crueldade e o que age com indiferença calculada. A crueldade, paradoxalmente, ainda reconhece o outro. Ainda o considera importante o suficiente para machucar. A indiferença calculada é diferente. Ela transforma a pessoa em variável. E quando a pessoa percebe que virou variável, o que ela sente não é raiva. É algo mais fundo. É o apagamento. E do apagamento, diferente da raiva, não se volta com um pedido de desculpa. Ela chegou numa segunda-feira. Não havia aviso prévio. Não para ele, pelo menos. O andar inteiro soube antes de Gabriel, porque o andar inteiro sempre sabia antes de Gabriel, que tinha o hábito de chegar antes de todo mundo e sair depois, e passar o meio do dia tão dentro das próprias operações, que as notícias do corredor chegavam com atraso. A notícia chegou pela assistente dele às 9h40. Evelyn Nogueira está no 11º.
A partir de hoje, ela coordena o novo núcleo de compliance de risco. Uma pausa. O sócio-diretor anunciou na reunião de gestão de manhã cedo. Gabriel ficou parado na frente do computador por um segundo. Obrigado. A voz no lugar, profissional, sem variação que a assistente pudesse ler. Ela saiu. Ele ficou com a tela na frente, sem enxergar o que estava na tela. Compliance de risco. Um andar abaixo. Cargo que havia sido criado depois da fusão com o Hartman. Ironicamente, diretamente por causa dos problemas que a fusão havia exposto. Problemas que qualquer analista sênior com 2 anos de experiência em risco estruturado teria mapeado antes. Problemas que ela havia mapeado antes, numa análise que ele havia lido e arquivado sem encaminhar, porque encaminhar criava conversa, e conversa criava complicação, e ele estava naquele momento no meio de negociação que não comportava complicação. Havia arquivado a análise dela para proteger o acordo. O acordo havia durado 40 dias, antes de começar a mostrar as rachaduras que ela havia identificado. O sócio-diretor havia contratado consultoria externa para mapear o problema. A consultoria havia entregado um relatório que era, palavra por palavra, o que Evelyn havia escrito 3 meses antes. O sócio-diretor havia lido o relatório. Havia pedido o histórico interno. Havia encontrado a análise dela no arquivo. E havia ligado para a Evelyn Nogueira, que estava num apartamento de 2 quartos na Vila Madalena, que havia alugado com o salário que era dela, não deles, num contrato que estava só no nome dela. Gabriel sabia disso porque a Renata havia contado para alguém que havia contado para a assistente dele. A cadeia de informação do Meridian Capital tinha a eficiência de mercado que o próprio mercado raramente tinha. Ele ficou no 12º a manhã inteira. Às 12h30 foi até o refeitório do 11º andar, o que não era o andar dele, o que não tinha razão operacional para estar ali naquele horário, o que era, e ele sabia disso, a única justificativa que havia construído para cruzar o corredor. Ela estava de costas para a entrada, numa mesa perto da janela, com o notebook aberto e uma xícara de café que estava esquecida do lado. Cabelo preso, o modo profissional, o que usava quando precisava ser levada a sério sem pedir. Havia uma colega ao lado falando, e Evelyn ouvia com aquela atenção que ele havia aprendido a reconhecer como o modo dela de estar presente em conversa. O corpo voltado para a pessoa, os olhos na pessoa, nada do ambiente ao redor existindo enquanto aquela conversa estava acontecendo. Gabriel ficou na entrada do refeitório. Havia 32 dias desde que ela havia deixado a aliança na penteadeira. 32 dias em que ele havia mandado mensagens que ela havia lido sem responder, havia ligado 2 vezes e ela havia atendido uma. A ligação curta, direta, onde ela havia dito que precisava de tempo e que pressionar não ajudava. E ele havia ficado tão aliviado de ouvir a voz dela, que havia ficado parado depois de desligar sem conseguir se mover por um tempo. Agora, ela estava a 20 metros. A colega disse alguma coisa. Evelyn inclinou levemente a cabeça. Não concordância automática, o gesto de quem está processando antes de responder. Depois sorriu, pequeno, do jeito que sorriso pequeno dela aparecia quando algo era genuinamente engraçado e não havia razão para segurar. Ele havia sentido falta daquele sorriso, de uma forma que não havia conseguido nomear até ver de novo. Ela virou a cabeça para pegar a xícara. Viu ele. O sorriso não sumiu de imediato. Ficou um segundo no rosto com aquela qualidade específica de expressão que ainda não recebeu a informação que vai mudá-la. Depois, recebeu. Os olhos nele, diretos, sem desvio. Ele não se moveu. Ela também não. Foram 3 segundos. O tempo específico de 2 pessoas que se conhecem completamente e que estão, simultaneamente, em lugares completamente diferentes, tentando calcular o que o outro representa agora que as categorias antigas não se aplicam mais. Depois, ela voltou para a colega. Continuou a conversa. Gabriel foi pegar café que não queria e voltou para o 12º sem olhar para trás. A primeira semana foi a mais difícil. Não porque havia confronto,
Não havia. Era o oposto de confronto. Era a presença de Evelyn no mesmo prédio, no mesmo elevador às vezes, nas reuniões de alinhamento interandar que o sócio-diretor havia instituído depois da fusão, sem que houvesse nada que ele pudesse fazer com essa presença além de gerenciá-la. E gerenciar a presença de Evelyn Nogueira era a coisa mais exaustiva que Gabriel havia feito em anos de mercado financeiro. Ela era profissional, com uma precisão que tinha custo visível só para quem sabia onde olhar. Nas reuniões conjuntas, ela entregava análise sem hesitação. Respondia perguntas direto. Discordava quando necessário com a firmeza de sempre. E nunca, em nenhum momento, deixava aparecer o que quer que estivesse sentindo sobre o fato de que o homem na cadeira do outro lado da mesa havia colocado o nome dela num documento corporativo como condição de negócio sem avisar. Profissional até o limite que profissional alcança. Gabriel via o limite. Via porque havia 2 anos aprendendo onde ficava. Numa quarta de manhã, terceira semana, havia uma reunião de alinhamento no 12º sobre exposição cambial do fundo principal. Exatamente o tema da análise que ela havia entregado antes da fusão. O tema que ele havia arquivado. Evelyn estava na reunião porque compliance de risco cobria exatamente esse escopo agora. Sentou do lado oposto da mesa, não na frente dele. O notebook aberto, a caneta na mão, o modo profissional completo. Quando o sócio-diretor abriu a pauta e pediu que o novo núcleo apresentasse o mapeamento de exposição, ela apresentou. Era a análise dela. Atualizada, expandida, com 3 meses a mais de dado, mas era a mesma estrutura, a mesma metodologia, o mesmo argumento central que havia estado no arquivo do 12º por 3 meses, sem ir a lugar nenhum. Gabriel ouviu cada palavra. Havia gente na sala tomando nota, fazendo pergunta, concordando com a cabeça. O sócio-diretor havia dito, no meio da apresentação, isso aqui deveria ter chegado em cima da mesa muito antes. Ninguém na sala havia respondido. Evelyn havia ficado com aquilo por 1 segundo. Os olhos do sócio-diretor, depois uma varredura rápida pela sala, e então, de volta para o notebook, sem pausa visível. Mas Gabriel havia visto. Havia visto porque estava olhando para ela com a atenção que não era de reunião. Era a atenção de alguém que está tentando ler o que está debaixo do profissional, que sabe que tem algo debaixo e que não tem mais o acesso que havia tido, que havia perdido esse acesso por uma decisão tomada numa tarde de quinta, numa sala de reunião que havia durado 40 minutos e custado tudo. Depois que a reunião terminou e a sala foi esvaziando, ele ficou na cadeira mais tempo que o necessário. Ela foi uma das primeiras a sair, sem pressa, sem velocidade que revelasse que queria sair. Só o passo regular que havia treinado para não deixar aparecer o que estava sentindo em ambientes profissionais. No corredor, antes de dobrar para o elevador, ela parou. Não virou. Ficou de costas por 1 segundo com a mão na alça do notebook. Depois, dobrou o corredor. Gabriel ficou olhando para o espaço onde ela havia estado. Havia ali, naquele segundo que ela havia parado e que ele não saberia nunca o que havia passado na cabeça dela naquele momento, a primeira coisa que pareceu diferente em 3 semanas. Não perdão. Não reaproximação. Era menor e mais custoso que isso. Era a possibilidade de que ainda havia algo. Na quinta da 3ª semana, ele ficou no escritório até às 8 da noite. Não havia razão operacional. Havia a desculpa operacional, que é diferente. Quando saiu pelo elevador e chegou no térreo, ela estava na recepção, esperando o aplicativo, pelo jeito, o celular na mão, a bolsa no ombro, o casaco que era o bege longo que ela usava no inverno e que ele havia visto tantas vezes que havia deixado de ver. Agora via. Ela ouviu o elevador. Virou. Ficaram se olhando no saguão vazio do Meridian Capital, com a segurança na guarita ao fundo e a cidade escura lá fora, e 32 dias de silêncio entre eles, que havia enchido o espaço de uma forma que tornava o saguão menor do que era. Evelyn. A voz de ele saiu mais baixa do que havia planejado. Gabriel.
A voz dela direta, sem inflexão adicional. Ficaram. Ele foi até ela. Parou a uma distância que não era distância de corredor. Era a distância de duas pessoas que sabem exatamente quanto espaço o outro ocupa e que estão, conscientemente, deixando esse espaço existir. Você está bem? A voz de ele. Estou trabalhando. A resposta chegou direta. Depois, com uma pausa pequena. Você viu a reunião? Vi. E? Ele ficou com aquilo. Você estava certa. A voz direta, sem construção. No arquivo, na análise, estava certa antes de todo mundo estar pronto para ouvir. Uma pausa, igual ao Laranjeira. O silêncio que veio depois tinha uma textura diferente dos silêncios das semanas anteriores. Não era o silêncio de distância. Era o silêncio de duas pessoas chegando num ponto que as duas estavam calculando ao mesmo tempo, sem combinar. Gabriel, a voz dela mais baixa. Sim. Você sabia que eu ia descobrir. Não era pergunta. Sabia. A voz direta. A única coisa que havia prometido a si mesmo que não ia fazer quando esse momento chegasse era mentir. E fiz mesmo assim. Evelyn ficou olhando para ele. Havia no rosto dela o inventário de 32 dias. O apartamento da Vila Madalena. As reuniões onde havia sido profissional com custo que só ela sabia. O sorriso da colega que havia fingido não ver ele na entrada do refeitório. Havia também outra coisa, mais funda, que não era raiva e não era esquecimento. Era ela ainda sendo ela, que não desperdiçava gesto, que não performava, que quando olhava para alguém olhava de verdade. Ela estava olhando para ele de verdade. O aplicativo dela chegou, a notificação no celular, o carro do lado de fora. Evelyn olhou para o celular, depois para ele. Me liga amanhã. A voz baixa, direta. De manhã, antes das 9. Virou. Foi para a porta. Gabriel ficou no saguão vazio. Havia duas palavras naquela frase que eram diferentes de tudo que havia ouvido em 32 dias. Me liga. Não pode ligar. Não tudo bem ligar. Me liga. Imperativo. Instrução de alguém que havia decidido alguma coisa e estava comunicando a decisão com a mesma clareza com que comunicava tudo. Não era perdão. Era uma porta que havia estado fechada abrindo 1 centímetro. E Gabriel Nardoni havia passado 3 semanas aprendendo, da forma mais cara possível, que 1 centímetro de Evelyn Nogueira valia mais do que qualquer acordo que ele havia assinado. Estudos sobre confiança rompida em relacionamentos mostram que o primeiro sinal real de reconstrução raramente é um gesto grande, é uma instrução pequena. Me liga, um horário específico. A pessoa que foi machucada dando ao outro uma tarefa concreta, porque tarefa concreta é o único teste que importa. Você aparece ou não aparece. Você faz ou não faz. O gesto grandioso impressiona. A consistência pequena é o que prova. A ligação foi às 8h47. Gabriel havia acordado às 6, não pelo alarme, pelo tipo de vigília que vem quando você tem uma coisa específica esperando numa hora específica e o corpo decide que dormir até lá é risco desnecessário. Havia feito café. Havia ficado na cozinha em pé, com a xícara quente na mão, olhando para o apartamento que ainda cheirava a ausência dela de um jeito que 40 dias não haviam resolvido. Às 8h47 ligou. Ela atendeu no 3º toque. Bom dia. Bom dia. A voz de ele saiu com o esforço contido de quem está tentando não deixar aparecer o tamanho do alívio de ouvir aquela voz no modo normal, não no modo profissional de reunião. Você pediu antes das 9. Pedi. Uma pausa curta. Você tem compromisso hoje à noite? Ele ficou com aquilo por 1 segundo. Não. 7h30. O japonês da consolação que a gente foi no aniversário de 2 anos do Fundo Laranjeira. Antes que ele pudesse responder. Não é recomeço, Gabriel. É conversa. Traz o que você tem para dizer e eu trago o que eu tenho. Desligou. Ele ficou com o celular na mão olhando para a cozinha.
Havia ali naquela ligação de 43 segundos mais do que qualquer mensagem que havia mandado em 40 dias. Era ela no modo dela, direta, sem ornamento, com a clareza de quem havia processado o suficiente para saber o que queria e o que não queria, e não tinha intenção de gastar energia fingindo que não sabia. Ele foi trabalhar com a sensação específica de quem tem algo esperando que pode ser a coisa mais importante do dia ou do mês ou talvez do ano, e que o único jeito de descobrir é chegar lá. O japonês era pequeno, 12 mesas, luz baixa, o tipo de lugar que existe há 20 anos no mesmo endereço porque faz uma coisa bem e não tenta fazer outras. Eles haviam ido 3 vezes. As 3 vezes haviam sido boas. Evelyn já estava quando ele chegou. Mesa do fundo, de frente para uma entrada. O jeito que ela sempre escolhia, porque gostava de ver quem entrava antes de ser vista. Havia uma xícara de chá na frente dela e o casaco dobrado na cadeira ao lado. Ele foi até a mesa. Ela levantou os olhos. Ficou com ele por um segundo. O olhar que varria antes de se fixar. O mesmo do refeitório, o mesmo do saguão. Dessa vez, ficou. Chegou na hora. A voz neutra, mas havia alguma coisa que não era hostilidade. Chego sempre na hora. A voz de ele. O canto da boca dela subiu 1 milímetro. Não era sorriso ainda. Era o antecessor do sorriso. O movimento que antecedia quando algo chegava perto de ser engraçado, sem ainda ser. Ele sentou. Pediram sem cardápio. Os dois sabiam o que queriam porque eram os mesmos pedidos das 3 vezes anteriores. O hábito de casal que fica em restaurante frequente e que aconteceu antes que qualquer um dos dois percebesse que estava acontecendo. Então, Evelyn colocou as mãos na mesa. Direto. Fala. Gabriel ficou com ela. Havia preparado o que ia dizer. Não script. Pontos. As coisas que eram verdade e que precisavam ser ditas em voz alta porque ficar na cabeça não contava. Havia aprendido isso em 40 dias de silêncio. Eu calculei você. A voz direta, sem construção adicional. Tratei o casamento como operação, avaliei risco, projetei retorno, decidi que o acordo valia mais. E não incluí você na decisão porque incluir você complicava e eu não queria a complicação. Uma pausa. Não foi descuido. Foi escolha. Evelyn ficou quieta. A diferença importa. Ele ficou com ela. Descuido eu posso dizer que não vi. Escolha eu vi e fiz mesmo assim. E você merece ouvir isso sem eufemismo. O japonês ao redor com o barulho baixo de restaurante em horário de movimento. A mesa deles com aquela conversa que estava ocupando mais espaço do que a mesa comportava. Por que o acordo? A voz dela, direta. O que ele dava, que o casamento não dava. Ele ficou com a pergunta. Era a pergunta real. Não o que havia assinado. O porquê. Controle. A voz mais baixa. O acordo me colocava no nível de sócio efetivo. Com você no mesmo andar, na mesma estrutura, havia sempre a possibilidade de que o que você entregava fosse comparado com o que eu entregava. E você entregava melhor. Evelyn ficou completamente parada. Você me tirou do caminho porque eu era boa. A voz sem volume adicional, não acusação. Verificação. Eu me convenci de que era sobre conflito de interesse. Os olhos nela. Não era. O silêncio que veio depois tinha o peso de verdade dita em voz alta pela primeira vez. O tipo de verdade que existe antes de ser dita, mas que só fica real quando encontra o ar. Evelyn ficou com aquilo por um tempo. Depois pegou a xícara. Tomou o chá. Colocou de volta com aquele cuidado que era o jeito dela de comprar alguns segundos sem que parecesse que estava comprando. Obrigada por falar isso. A voz mais baixa. É a primeira coisa verdadeira que você disse sobre o assunto. Eu sei. Eu fui embora porque a aliança na penteadeira era o único gesto que eu conseguia fazer que era proporcional ao que você fez. Os olhos dela nele. Não foi drama. Foi a única linguagem disponível. Eu entendi. A voz de ele. Quando encontrei, entendi.
A comida chegou. O movimento do garçom, os pratos, o ritual pequeno que interrompeu e que os dois deixaram interromper porque havia um limite para quanto peso uma mesa de restaurante aguenta sem pausa. Comeram. Havia entre eles, naquele silêncio de comida, algo que não estava lá no saguão 2 dias antes. Não era conforto ainda. Era a primeira camada antes do conforto. O reconhecimento de que a conversa havia acontecido e que os dois ainda estavam na mesa depois dela. Não vai ser fácil. Evelyn colocou o hash na borda do prato. Confiar de novo não é decisão, é acumulação. Vai levar tempo. Eu tenho tempo. A voz direta. Não é sobre ter tempo. Os olhos dela nele. É sobre o que você faz com ele. Ele ficou com aquilo. Me diz o que você precisa. A voz mais baixa. Não o que você acha que eu quero ouvir. O que você precisa de verdade. Evelyn ficou olhando para ele por um momento. Consistência. A voz direta, como sempre. Não gesto. Não jantar especial uma vez por mês. O dia normal. O detalhe que você poderia não fazer e faz assim mesmo. É isso que vai provar. Não o épico. Tudo bem. A voz de ele. E transparência. Acrescentou. Se tiver decisão que me afeta, qualquer uma, eu sou a primeira a saber. Não a Renata, não a assistente, não o documento na página 8. Eu. Você. A confirmação sem hesitação. Ficaram. O japonês foi esvaziando ao redor. Eles ficaram. Pediram sobremesa que nenhum dos dois havia pedido nas vezes anteriores e que apareceu na mesa como um dado pequeno de algo diferente começando. Quando saíram, a rua estava fria. Ela colocou o casaco enquanto andavam. O bege longo, os botões que ela abotoava de cima para baixo. Ele ficou do lado sem oferecer ajuda porque conhecia o jeito dela de fazer as coisas e sabia que oferecer criava pressão desnecessária. Na calçada, antes de ela chamar o aplicativo, ele ficou com ela. Evelyn. Ela virou. Posso te ligar amanhã? O olhar dela nele. Direto, sem desvio, com aquela qualidade de avaliação que não era fria, era real. Pode. A voz baixa. Depois, de manhã. Virou. Foi andando pela calçada com o casaco e o passo que ele havia passado 40 dias sem ver. Ele ficou parado na calçada fria, assistindo ela ir. O que veio depois não foi linha reta. Foi o que reconstrução real é. Irregular. Com os dias bons que não eram tão bons quanto pareciam, e os dias difíceis que não eram tão difíceis quanto o medo dizia que seriam. As ligações de manhã que viraram rotina, sem que alguém declarasse que eram rotina. Os almoços que começaram uma vez por semana e que às vezes viravam 2, sem que ninguém contasse. Havia uma tarde de sábado, 5ª semana, em que ele havia aparecido no apartamento da Vila Madalena com o pretexto de devolver um livro que era dela e que havia ficado na estante. Ela havia aberto a porta, olhado para o livro, olhado para ele. Você podia ter trazido na segunda. A voz. Podia. Ele ficou com o livro na mão. Ela ficou na porta por um segundo. Depois abriu mais. Entra. Tem café. Havia ficado 2 horas. Eles haviam ficado na sala pequena dela com o café e o livro na mesa, e a conversa que não havia sido sobre o Meridian, não havia sido sobre o acordo, não havia sido sobre nada que tivesse custo. Havia sido sobre um documentário que ela havia assistido na semana anterior, e que ele havia assistido 3 meses atrás, e sobre o qual os dois tinham opiniões opostas, que se tornaram uma discussão de 40 minutos que nenhum dos dois havia ganho. Quando ele foi embora, na porta, ela havia ficado encostada no batente olhando para ele. Gabriel. Sim. O livro. Os olhos nele. Você não esqueceu esse livro. Você sabia onde estava desde o começo. Ele ficou com aquilo. Sabia. Direto. O canto da boca dela. Dessa vez chegou ao sorriso de verdade. Pequeno. Real. O que ele havia sentido falta de um jeito que não havia conseguido nomear, até ver de novo. Tudo bem. A voz baixa. Semana que vem tem outro que é meu na sua estante. Fechou a porta.
Ele desceu as escadas com aquele sorriso que ficou por tempo suficiente para as duas pessoas que cruzaram com ele no corredor olharem sem entender. Foi numa manhã de segunda, 8 semanas depois do japonês, que Evelyn ficou parada na frente da pia do banheiro do apartamento da Vila Madalena, com o resultado na mão por um tempo que não tinha nome. 2 traços. Havia comprado o teste na farmácia na sexta, com a vaga sensação de que havia algo diferente. Não certeza. A sensação que antecede a certeza quando o corpo sabe antes da cabeça. Havia guardado até a segunda, porque final de semana não era hora. Agora era segunda. E eram 2 traços. Ficou olhando para o resultado por um tempo. Depois colocou na borda da pia com cuidado. Foi até a sala. Sentou no sofá pequeno que havia comprado quando havia alugado o apartamento. O azul petróleo que ela havia escolhido porque havia gostado e não porque combinava com nada. O primeiro móvel que havia comprado só com o próprio critério em anos. Ficou sentada. Havia uma versão daquilo que era complicação, e era em parte. Eles ainda não haviam colocado nome no que eram. Ainda não haviam tido a conversa do e agora, do onde fica, do como funciona. Estavam no meio do processo, não no fim. E o processo havia sido honesto exatamente porque nenhum dos dois havia tentado acelerar. Havia outra parte. A outra parte era que ela havia ficado sentada naquele sofá azul petróleo por 15 minutos, e a primeira coisa que havia sentido, antes da complicação, antes do cálculo, havia sido algo que não tinha nome exato, mas que era próximo de certeza. Não certeza sobre o que fazer, certeza sobre o que queria. Queria esse filho. E havia uma pessoa que precisava saber. Pegou o celular, ficou com ele na mão por 1 segundo. Ligou. Ele atendeu no segundo toque. Evelyn, está tudo bem? Estou bem. A voz no lugar. Você pode vir aqui hoje à noite? Uma pausa de 2 segundos. Não hesitação. Processamento. Posso. O que aconteceu? Nada ruim. Ela ficou olhando para a janela com a cidade lá fora. Mas preciso te contar uma coisa pessoalmente. 7 horas. A voz de ele direta, sem pressionar pela informação. Só a confirmação. 7 horas. Ela desligou. Ficou no sofá por mais um momento. Depois se levantou, foi até o banheiro, pegou o teste da borda da pia e ficou olhando para os 2 traços com a luz da manhã entrando pela janela pequena. Havia uma vida inteira que havia desmoronado numa página 8 de um documento corporativo. Havia outra vida inteira que havia sido construída em semanas de ligação de manhã e almoço às vezes 2 vezes por semana e livros devolvidos com pretexto e discussão de documentário que nenhum dos dois havia ganho. E havia agora isso. 2 traços numa segunda de manhã, num apartamento da Vila Madalena, que era só dela, mas que havia deixado de ser só dela, sem que ela houvesse percebido exatamente quando. Ele chegou às 6h58. Ela abriu a porta. Ficou olhando para ele por 1 segundo. O Gabriel de camisa sem gravata, sem o paletó do trabalho, com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer como o modo dele quando estava presente de verdade. Entra. A voz baixa. Ele entrou. Ficou na sala pequena com o sofá azul e a estante que ela havia montado e o cheiro de apartamento que havia virado lar sem ter sido planejado para isso. Quer café? A voz dela. Não. Os olhos nela. O que você precisava me contar? Evelyn ficou com ele por 1 segundo. Depois, foi até a mesa da sala. Pegou o teste que havia colocado ali antes que ele chegasse. Voltou. Estendeu a mão com o teste na palma aberta, sem cerimônia, sem construção, do jeito que ela fazia as coisas que precisavam ser feitas. Gabriel ficou olhando para o teste. Ficou completamente parado por 1 segundo. Depois, olhou para ela. Os olhos nela com aquela expressão que ela não havia visto antes. Não o executivo, não o homem que calcula. Era outra coisa. Era ele sem nenhuma das armaduras, com o rosto aberto de quem recebeu uma informação que não comporta gerenciamento. Evelyn. A voz saiu com uma qualidade que ele não havia planejado.
Eu sei que ainda estamos no meio. A voz dela direta, firme, sem tremor. Eu sei que não fechamos tudo, mas você precisava saber antes de qualquer outra pessoa. Ele ficou com aquilo. A mão de ele foi até a mão dela, a que estava estendida com o teste. Não pegou o teste. Cobriu a mão dela com a dele, os dois segurando ao mesmo tempo, o peso dos dois dividindo o peso da coisa. Você está bem? A voz baixa, direta. A pergunta real, não sobre a gravidez, sobre ela. Estou. Os olhos dela nos olhos de ele. E quero ter esse filho. Eu também. Sem hesitação, sem cálculo. A resposta que chegou antes de qualquer pensamento, porque era a única resposta verdadeira, e ele havia prometido a si mesmo que não ia mais deixar o verdadeiro chegar depois. Ficaram parados na sala, com as mãos sobrepostas, e o teste entre elas, e o apartamento pequeno ao redor, com o sofá azul que ela havia escolhido sozinha, e a cidade lá fora, fazendo o que a cidade faz. Depois, a mão de ele foi até o rosto dela. O toque no maxilar, devagar, o gesto de verificar se o que estava vendo era real. Ela não fechou os olhos dessa vez. Ficou olhando para ele, com aquele olhar direto que era dela, que havia estado presente em reunião de compliance e em saguão de prédio e em mesa de japonês e que estava agora aqui, nessa sala, nessa segunda à noite, com tudo que havia acontecido antes e tudo que estava começando. Gabriel, a voz mais baixa. Sim. A aliança. Os olhos dela. Ainda está na penteadeira. Ele ficou com aquilo. Está. A voz direta. Não mexi. Eu sei. Uma pausa. Fui lá buscar um casaco que havia esquecido. Vi. O silêncio que veio depois não era o silêncio de custo. Era o silêncio de duas pessoas chegando num ponto ao mesmo tempo e reconhecendo que chegaram. Evelyn, a voz de ele. Posso ir buscar? Ela ficou com a pergunta por um segundo longo. Depois, com aquele sorriso que chegava devagar e ficava. Vai buscar. O que veio depois era deles. A proximidade de dois adultos que haviam construído e perdido e reconstruído, que sabiam o preço do que tinham porque haviam pago esse preço de formas diferentes, que estavam agora naquele apartamento pequeno da Vila Madalena, sem cerimônia e sem plateia, e sem nenhum acordo que precisasse de página 8. Só eles. Do jeito que deveria ter sido desde o começo. 3 meses depois, numa manhã de quinta, Gabriel entrou no apartamento, que havia deixado de ser só dela, sem que nenhum dos dois houvesse declarado a transição, da forma que as coisas verdadeiras acontecem, com 2 xícaras de café, e encontrou Evelyn na sala, com o notebook aberto e o cabelo solto e a mão na barriga que ainda não mostrava, mas que ela tocava às vezes sem perceber. O gesto novo que havia aparecido e que ele havia aprendido a reconhecer como o modo dela de verificar que a coisa era real. Colocou a xícara na mesa do lado dela. Ela levantou os olhos. Ficou com ele por 1 segundo. Você foi buscar café lá fora? A máquina do apartamento faz café ruim. A voz de ele. Você que comprou a máquina do apartamento. Erro de avaliação. A voz no lugar. Estou corrigindo. Ela ficou com aquilo. A mão dela foi até a xícara. Depois foi até a mão de ele que estava na borda da mesa. O toque rápido, direto. O gesto que dizia o que precisava dizer, sem precisar de mais nada. Havia ali, naquele gesto pequeno numa manhã de quinta num apartamento que havia virado lar por acumulação, a resposta para a única pergunta que havia importado desde o começo. Não o acordo. Não o cargo. Não o que estava na página 8 de documento nenhum. Era isso. A xícara de café trazida de fora porque a máquina fazia ruim. A mão na borda da mesa. A barriga que ela tocava sem perceber e que ele havia aprendido a ver. Era o dia normal que provava o que o gesto épico apenas prometia. E Evelyn Nogueira, que havia sido analista de risco tempo suficiente para saber a diferença entre promessa e entrega, havia aprendido, nesses meses, que Gabriel Nardoni havia finalmente entendido onde o risco real estava.
e havia decidido não calcular mais. Pesquisadores em vínculos afetivos descrevem o que chamam de reconexão autêntica como diferente de reconciliação. Reconciliação é voltar ao que era. Reconexão é construir algo que não existia antes com o material de duas pessoas que foram testadas e que escolheram, com consciência do custo, continuar. Esse tipo de vínculo não é mais ingênuo, é mais sólido, porque já sabe o que pode quebrar e escolhe assim mesmo. Se essa história chegou onde tinha que chegar para você, deixa o like agora e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. E conta pra gente. Você já esteve num desses dois lados? O de quem calculou errado e perdeu? Ou o de quem foi embora com o que era seu e depois escolheu voltar? A gente lê cada comentário.